Bueno, então eu queria perguntar para as meninas que estavam na aula passada, como é que foi a experiência, gurias, dessa semana? Acho que foi Elise e Elisa. Eu abri o microfone para falar, a cadela começou a latir. Eles estão participando hoje. Foi bem interessante, porque esse tema também vem sendo recorrente para mim, porque às vezes a gente fica preso, como tu disseste, né, em algum relacionamento, alguma coisa que foi muito boa no passado, e a gente fica comparando o nosso presente àquele passado, né, e todo o tempo, assim, comparando, né, o que a gente viveu com o que a gente vive agora. Então, esse é um tema recorrente também para mim, e eu tenho procurado viver mais no presente realmente, né? E olhar as coisas que estão acontecendo neste momento. E saber que eu posso sim deixar, ainda que as coisas boas que aconteceram no passado, elas podem ficar apenas na minha memória como uma coisa boa, mas eu não preciso estar sempre recorrendo a essa memória, porque ela acaba me atrapalhando. Entendi, maravilha, é isso aí. É isso mesmo. A gente às vezes fica apegado, né, até nas coisas boas, naquele momento marcante, e não consegue sair daquilo ali, né? Não consegue ir para adiante, não consegue mais. É isso aí. Bom, parabéns, é isso aí, Elisa, pela experiência. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu foi aquilo que eu te falei, Thiago, do que a minha escadinha, assim, que eu fui subindo, do que eu fiz, né, ou o que eu não fiz, e onde eu tô hoje, e aí começa a vir os questionamentos, né? Fiquei muito pensativa essa semana, muito pensativa, de tudo que eu já passei, de tudo que eu superei, é isso. Muito bem, pensar e organizar a mente, assim, é importante, né? Tu vê que é engraçado, né? Às vezes a gente tem portas na nossa mente, a gente cria, vou dizer mente, mas em nós, né, ser, que são como se fosse, a gente deixa as coisas num lugar meio protegido, né? Por mais que se fale, que aconteça na nossa volta, assim, que venha alguém e diga na nossa cara as coisas, a gente não entende, né? Não é por mal, assim, não é por... A gente não entende, não bate a ficha, não cai a ficha, né? Então, conforme a gente vai fazendo reiki, vai trabalhando com reiki, a energia vai destravando essas portas, mas de uma forma suave, né? De uma forma quase assim agradável. As coisas vão acontecendo com elegância, assim, né? Que a energia é assim, a energia se manifesta assim, a energia saudável, né? Se manifesta com elegância, com harmonia. Então, Elis, por exemplo, vem trabalhando há um tempo já, né, Elis? E eu acho que fez uma diferença muito grande tu participar do grupo aqui, que te permitiu tu ver as coisas, né? E essa é a mudança mais importante, Elis, porque ninguém te tira agora. Sim. Ninguém te tira essa sabedoria que tu tá começando a entender, né? Começando a arrefecer a briga interna, né? E entrando nesse assunto. E é interessante que a gente vai falar hoje, obrigado os depoimentos, que a gente vai falar hoje sobre uma coisa que nos atrapalha muito no nosso caminho, que é a autoimagem, né? Muitas vezes a gente tenta nos libertar dessas correntes, né, do passado, e a gente se depara com obstáculos invisíveis, né, e poderosos, que um deles é a autoimagem, né? A autoimagem é aquilo ali, por exemplo, a autoimagem é aquilo que a gente acredita ser, são as histórias que a gente conta, né, sobre nós mesmos, os rótulos que a gente carrega, as memórias que reforçam nossa identidade, nossas profissões, os status sociais, aparências, tudo isso pode se tornar uma prisão também, né? Porque a autoimagem pode ser, a autoimagem, por exemplo, que chamava Jung, o psicólogo, era uma persona, ele chamava de a persona também, se refere à autoimagem, né? Então, quando a gente se identifica muito com a persona, né? Quando a gente deixa rígida a persona, essa versão fixa de quem a gente é, ou como a gente é, a nossa persona, a gente se torna refém, né? De algo que pode já não existir também, mas que continua a ditar nossos pensamentos. A gente se cristaliza, né? Então, a gente diz isso é que a gente é. Só que às vezes a gente nem é mais aquilo ali, né? Então isso fica cristalizado, as emoções ficam presas, as reações ficam presas. E enquanto a gente permanece se identificando com o ego, a gente olha a vida através de uma lente distorcida, muitas vezes. A gente fica incapaz de ver a realidade como ela é. E a realidade é fluida, ela é impermanente, ela é cheia de novas possibilidades.
Então, só um pouquinho, deixa eu trocar meu card aqui, vai ficar legal. Aí, sabe, introduzi o assunto aqui, com essa menina bonita. Então a gente fica cristalizado sobre isso, né? Então essa é a autoimagem. Isso é a autoimagem, Jung já falava muito disso, a persona, né? Mas por que a gente fica preso nisso, né? Por que isso a gente fica agarrado nele, né? Então o ego, a persona, é um arquiteto, assim, dessa prisão. Ele que constrói essa prisão, né? Criou uma prisão de muralhas feitas de crenças, expectativas. Isso acaba protegendo uma identidade que, em verdade, na sua essência, é apenas uma ilusão passageira, né? E, na verdade, a gente, como nós, né, como ego, como Tiago, como o nome que for, é uma versão passageira, né? O que persiste e segue são as experiências múltiplas da vida, e quem carrega, quem experiencia isso é o ser interno, o ser divino, né? O divino ser. Algumas visões filosóficas levam esse nome, né? Aquele que transcende as experiências da vida. Então, para a gente se libertar desse passado, a gente precisa aprender a observar a nossa autoimagem, sem se fundir com ela, né? Então, quando nos tornamos observadores de nós mesmos, e a gente percebe que nós somos apenas as experiências e sucessos e fracassos, né? Experiências, sucessos ou fracassos. A gente é algo muito maior e mais profundo, algo que está sempre se transformando. E isso é verdade. Hoje até estava falando contigo, né, Eli, sobre isso, as experiências que tu tiveste, que foram várias, né? Várias coisas, desenvolveu vários papéis. E tu te transformou através desses papéis, mas sendo tu mesma, né? Sim. Gente, que eu vou refrescar meus pins. Então, essa consciência de não se fundir com o ego é o que permite a gente olhar para a nossa sombra sem medo, né? Pois a gente entende que ela não nos define. Então, quando nós olhamos para nós de forma menos rígida, aí sim que a gente consegue olhar para a sombra, né? O que é a sombra? A sombra é a parte oculta, né, de nós mesmos. Ela é composta por emoções reprimidas, traumas não curados, aspectos que a gente rejeita. É um reflexo do que a gente nega, né, que a gente tem, nossa identidade. Então, a sombra é a parte indivisível, na verdade, da construção da autoimagem. Pois quando a gente tenta a todo custo evitar a sombra, é aí sim que a gente constrói uma versão contrapartida, né? A gente constrói uma versão aceitável de nós mesmos para nós e para as outras pessoas, né? Então, quando nós identificamos excessivamente com uma autoimagem positiva e polida, né? A gente acaba evitando encarar a nossa sombra, pois a gente teme que ela destrua a ilusão que a gente criou sobre nós mesmos, né? Não é engraçado isso, né? Que louco, né? Mas é uma coisa paradoxal, né? E somente quando a gente consegue integrar as duas partes, né? Essa parte esquecida, que a gente consegue encontrar a verdadeira liberdade, porque a gente para de encarar as situações da vida, as situações adversas, de uma forma, uma sensação de fuga, ou ataque, né? Porque isso vem do lugar, essa sensação vem do lugar escondido, né? Porque a gente não quer olhar a nossa sombra, a gente não quer olhar o nosso lado feio, né? E ele tá aí, né? Então, quando a gente desapega da autoimagem, a gente acaba abrindo espaço para autoconhecimento real. É aí que a gente ganha o terreno para olhar para a gente mesmo e se reconstruir, né? Então a gente começa a ver a vida com os olhos mais neutros, né? Sem a distorção das histórias que a gente mesmo inventou, que a gente conta pra gente, né? Então a gente acaba percebendo que não precisa carregar os fardos do passado, assim, como se fossem medalhas, né? Ou feridas, né? Que a gente passa por coisas, a gente se orgulha muito, ou carrega muita dor, né? Aquilo fica, nossa, como, né? A culpa, né? A famosa culpa, né? E o orgulho, né? Então, quando a gente escola um pouco da autoimagem, né? Quando a gente percebe que a autoimagem é construída por vários fatores desde a nossa infância, e que ela também leva à questão da sombra, né? Que é uma construção paralela, né? Quando a gente começa a perceber, a partir de uma certa idade, que nós temos defeitos, né?
entre aspas, mas defeitos, coisas a corrigir, melhorar, a gente começa a evitar isso. E aí começa a cristalizar o outro lado, bonitinho, né? Aí lá pelas tantas a vida dá uma sapeca na gente e esse lado bonitinho começa a rachar, né? E a gente começa a entrar em pânico, aí que tá os problemas, né? Então, assim, sem peso, vamos mais longe, é verdade. Então, se a gente quer ir mais longe, se a gente quer recomeçar esse ano, colocando o nosso propósito, mostrando assim para o universo, olha para os céus, olha, meu propósito é esse, eu quero isso, e esse ano é para isso, a gente deixar bem claro o que a gente quer fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é soltar os pesos, os excessos, as coisas que não funcionam mais, seja no âmbito emocional, seja no âmbito da alimentação, hábitos, né? Pessoas com quem a gente quer conviver, trabalho, enfim, várias coisas, né? Então, sem peso, vamos mais longe, né? Porque, assim, o caminho para soltar o peso passa por soltar a imagem que a gente constrói da gente mesmo, né? Ou pelo menos consideramos que essa imagem é uma construção, né? E que existem meios para a gente modificar a imagem para melhor. Já que ela foi construída, a gente pode remoldar ela, né? Então, a gente deixa de lado a necessidade de se definir, né? Justificar ou se prender a quem fomos, né? A gente não somos uma história engessada, né? Mas sim um fluxo constante de renovações. Então, quando a gente aceita isso, a gente encontra a paz verdadeira, né? A gente fica mais em paz, né? Quando a gente compreende, assim, que não precisa ser reféns do passado ou das máscaras do ego, quando a gente finalmente enxerga a vida de forma diferente, né? E quando a gente reconhece e começa a integrar a nossa sombra, a gente começa a nos permitir renascer, né? Não apenas uma vez, mas várias vezes, né? Porque isso é uma ferramenta, né? Saber disso é uma ferramenta de autodesenvolvimento, né? E o segredo, olha, o segredo para já há muitos anos já, das décadas, o segredo do sucesso, eu posso dizer que é a gente aprender a aprender e desaprender, aprender, desaprender e aprender e desaprender, né? Tem um professor muito interessante que falou isso, eu vi falando isso e eu realmente eu concordo, assim, que antigamente as pessoas tinham divisor para um bom trabalho ou ganhar bem dinheiro, uma coisa assim, era estudo, né? Depois foi aprender a mexer em máquinas. E desse século é a capacidade de a gente aprender uma coisa, desaprender uma coisa, aprender uma coisa e desaprender uma coisa. E a gente só consegue fazer isso se as nossas emoções, se nosso campo emocional tiver minimamente ok. Porque senão, não dá. Senão, cada passo que a gente dá, a gente vai se deparar com um problema. Entenderam? Então, quando a gente compreende isso, a gente se permite renascer, nascer, renascer, renascer inúmeras vezes. Então, a gente vai rumando a nossa verdadeira essência, né? Que é livre, leve e plenamente consciente. Não concordam? Plenamente. Plenamente consciente, né? Então é isso, gente. E o Honsha Shonen é um símbolo que a gente pode começar a trabalhar, é um símbolo do nível 2, então quem não é nível 2 ainda aqui, sugiro que seja, comece a se atualizar, porque este é um símbolo perfeito para a gente lidar com coisas do nosso passado. Problemas que a gente teve, mágoas, esse aqui, porque a gente trabalha com ele, é um símbolo especialista em trabalhar com a distância, né? Ele não tem distância, não tem tempo, ele não está ligado em nada. Distância e tempo é uma coisa nossa, do nosso plano, né? Então, o Honsha Shonen, ele vai além disso. Então, quem tiver acesso a esse símbolo, eu sugiro que hoje use o seu caderno de Reiki, né? Mas comece a usar o símbolo para suas questões. Primeiro, o caderno de símbolo, o caderno de Reiki vai ajudar vocês aqui que eu vou, por aqui que eu vou, vai dar um norte. E o Honsha Shonen vai mandar energia para lá onde estava o problema, onde estava o nó. E isso vai dar um up, assim, muito grande nas suas transformações, tá, gente? Então, quem é nível 2, usa o Honsha Shonen para isso, tá? Para liberar as mágoas do passado, qualquer coisa, é o caderno de Reiki de vocês, só vocês vão olhar, vão ter acesso. Coloquem tudo lá que vocês querem mudar, coisas boas, coisas ruins, né? Porque aí nós falamos lá que aquelas coisas boas que já estão
já não serve mais, mas a gente tá agarrado, passa a não ser tão boa assim, né? Uhum. Então, então aí por coisas boas, por exemplo, a pessoa teve um relacionamento ótimo, mas fica lembrando daquilo, a pessoa teve uma experiência de trabalho ótima e hoje tem uma ruim, fica lembrando daquilo, manda um Ronchas e Shonen em agradecimento, encerra, agradece, obrigado, tá? Porque essa energia fica presa lá nesse passado, você fica perdendo essa energia. Tá, gente? Então, assim, vamos fazer o processo de tomar energia, ficar mais íntegro no sentido de inteiro, tá? Alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Eu, eu aprendi uma coisa, quando eu fiz o reiki, que muitas vezes a gente não tem que ter retrovisor, né? Aham. Porque se a gente ficar olhando muito pelo retrovisor, a gente fica muito agarrado ao passado. E o passado, às vezes, não vai fazer o seu presente, o seu futuro, né? É. Ficar agarrado no passado e, e focar. Só tem um objetivo de olhar para o passado. Uhum. É agradecer a ele e se liberar dele, né? Se a Uhum. gente tiver que olhar, é para isso, não para nos remoer, né? E coisa assim que não vai adiantar nada. Então, seja isso, através da liberação. Então, olhamos para o passado com acesso à energia do Ronchas e Shonen para agradecer, para acabar, olha, muito obrigado por isso. Que essa energia retome para mim, está encerrado. E o fluxo das coisas continue, exatamente. Bueno, vamos começar o nosso envio de reiki, tá? Agora eu vou passar ao símbolo. Primeiro, aliás, a gente vai falar um pouquinho, recitar os mantras, tá, gente? Muito bem, gurias, vamos voltando. Todo mundo bem? Sim, eu tô sem luz. Ah, olha aí. Estava tão concentrada, Cleilson. Ainda bem que a internet não caiu. Aham, que bom. Bom. Geni, tu estavas no trabalho? Não, eu tô em casa, estou no escritório. Ah, mas tu estava trabalhando? Não, eu ainda trabalho, mas é uma empresa do meu falecido marido que eu tô cuidando ainda, né? Aham. E... Sim. Mas tu não estavas, por exemplo, assim, fazendo outra coisa, assim, Não. no sofá, tranquilo, né? Você estava fazendo Estava coisas. no sofá, tranquila. Ah, estava? Tava já. Ah, tá. Senti que a tua mente estava um pouquinho, o pensamento rodando bastante, não estava? Tava. Pois é. Então, tá tudo bem, tá? Provavelmente não deve ter sentido tanto relaxamento e soltura, porque a sua mente está bem agitada. E também é a primeira vez que tu estás aqui com a gente, tá? Sim. Tá tudo certo, não fica assim, ai, será que eu estou, né? Não, tá tudo aí, tudo que tu foi lá, buscou nas iniciações, estão aí contigo. Só precisa de um certo tempinho, tá? Uhum. Tá tudo bem, tu vai dormir hoje e tu vai dormir bem melhor, tenho toda certeza. Tu pode não sentir até, pode até não chegar a ti a sensação, mas é por causa da mente, a mente está muito agitada aí, tá? É verdade. Te dá um ponto de fé, assim, não briga muito, tá? Sim. Os próximos encontros tu vai perceber que a coisa vai girando, tá? Uhum. Então tá, gurias, uma faltou luz, a outra estava concentrada. Eu queria avisar que eu fico chorando aqui, tá? Porque é o caso do bocejo, não estou em prantos, assim. É por causa do bocejo, eu bocejo muito, assim, aí fico lacrimejando. Uhum. Mas então tá, a gente vai encerrar, fizemos o nosso encontro, passamos do horário. A gente sempre passa um pouco, tá, Geni? Eu gosto muito de falar. Mas o envio é sempre feito ao final. Tô super bem-vindo aqui, eu vou falar com a Cláudia. E se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode falar, senão a gente vai encerrando. Tá. É toda quarta às 20 horas, né? Toda quarta às 20 horas. A gente tem feito, por exemplo, eu vou trazer um assunto e a gente vai combinar encontros. Pode ser 4 encontros, 3 ou mais. Eu vou avisar, tá? Mas mas desse ano não vai ser quarta, todas até o final do ano. Vai ter um intervalinho assim, tá? Mas eu aviso o grupo, eu vou estar sempre avisando lá, tá bem? Mas quando a gente se encontrar, é sempre quarta-feira às 8, às 20 horas. Ok. Tá bem, gente?
Tá Gente, bom. Obrigado a presença de vocês. agradecer vocês. O prazer é todo meu, tá? Eu vou botar no grupo lá. Eu acho que dá até para te acessar, Geni. Uhum. Tu voltar um pouquinho ali, se eu não me engano, deve ter o link do nosso último encontro. Dá uma olhada, vai ser legal, tá? Você tá fazendo aí as tuas coisas, né? Deixa rodando ali para ver a gente falar. Você já entra também no clima. Tá Tá, legal. querida? Tá, gurias? Tchau, tchau para vocês. Boa Obrigado. noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.